aquietai-vos. E você vai ficar mais ignorante ainda, né? Não é que diz assim? Aquietai-vos. E você não vai entender nada, não. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu reino sobre as nações. Ou seja, em outras palavras, eu sou Deus aqui no céu, mas eu sou também Deus aí na terra com você. De modo que o que Deus está querendo quando você está numa aperto, numa aflição, ou qualquer outra hora, Ele está querendo que você abra esses momentos de quietude dentro de você para receber a visitação dEle. Ele enviou para dentro da casa de Reabe. Ele não mandou recado. Ele mesmo foi lá e ela tinha a condição de dizer: eu sei que o teu Deus manda no céu. E todo o povo na igreja diz amém. Mas quando eu disse manda na terra também, eles ficam quietinhos. Porque geralmente pensam que quem manobra a vida deles é o diabo. Ele não é o diabo. Você não ouviu o que a irmã Eliana falou? Não. Vocês estão nos cuidados do Deus Altíssimo. Eu disse que graça é Deus perdoando o pecador e oferecendo-lhe livramento. Vai para Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. É um dos epístolos depois de Romanos e Coríntios, aqueles epístolos pequenos de Paulo, Colossenses. Mas Deus me mostrou nesse instante outro versículo que eu tenho que falar com vocês. Ai. É bom que eu não sou pregador, porque pregador tem que ter ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas eu não tenho nada disso. Não? É só uma conversa. Eu quero que vocês conheçam isso. Colossenses 2. Verifica como é que Deus efetuou a graça em Jesus Cristo para você viver nela. Observe. Verso 13. Colossenses 2, 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Estou satisfeito que ele não pôs vossos delitos, porque eu também estou incluído. Ele disse nossos, também eu. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, tradições
ritos, dogmas, costumes. E se você quer saber o que é isso, ele explica depois. Que não vale nada. O qual nos era prejudicial. O que era prejudicial? Todas as ordenanças, todas as dogmas, todos os ritos, todos os costumes prejudicam você de receber a graça em Jesus Cristo. Não vale nada. Destrói. Mas Jesus Cristo destruiu, cancelou toda ordenança. Você não tem que fazer nada. Você não é obrigado a coisa nenhuma. Removeu-o inteiramente. Ouviu? Removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu disse no início, eu estou olhando o relógio agora. Eu disse no início que eu queria dizer a você o que é graça, mostrar a você como entrar na graça e mostrar a você o resultado da graça em tua vida. Primeiro, graça é Deus substituindo o desfavorável pelo favorável. É Deus apresentando a condição para o pecador se relacionar com Ele. Graça é Deus provendo vida para a nossa morte. É Deus perdoando todos os homens, cancelando toda a sua transgressão em Jesus Cristo. Isto é o que é graça. E verifica. A ilustração ou a demonstração na prática dessa graça só pode ser Raabe. Porque ela era uma prostituta. Não tinha nem moral. Ela não pertencia ao povo de Deus. E ela vivia no maior perigo possível. Mas Deus, quando ela confessou a sua fé naquele Deus que manda no céu e manda na terra, Deus abriu a sua graça na vida dela. E quando ela começou a entender o que estava passando, ela disse para os homens: olha, vão embora rápido, porque vai para outro caminho, fica escondido por aí na montanha, porque a polícia vai atrás. Mas lembre-se de mim. Quando vocês voltam para aqui, lembre de mim. E faz uma coisa para mim, gente. Salva meu pai e minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Eu disse: sim, traga-os dentro de casa. Porque se você os trouxer dentro de casa, ou seja, traga-os no mesmo lugar de perigo em que você vive. E nós vamos salvar a eles, sim. Muito bem. Os homens foram embora. E agora convencer aquele pai que não gostava nada do procedimento dela e trazer a família dentro daquela casa queria dizer que ela não podia continuar daquele jeito. Ela tinha que mudar a sua forma de viver, porque agora a casa estava cheia de pai e mãe e irmãos. A fé verdadeira em ação sempre muda o seu comportamento.
Observa. Ela começou então a viver na graça. E o comportamento dela foi totalmente mudado. E os homens foram embora. Mas um dia, ela foi na janela e viu um monte de gente andando lá embaixo. Aqueles milhares de israelitas, tudo caladinho, andando. Um dia. No segundo dia. Terceiro dia. E eu não sei. Mas eu tenho a impressão que se fosse Bernardo, o diabo teria falado com ele: está vendo? Não valeu nada, viu? Os homens não estão aqui para proteger você. Mas a fé que ele tinha naquele Deus buscou lá no céu o que ele precisava. Espera aí, vai para um versículo e eu mostro você isso antes que eu continue com a graça. Deixa eu ver. Mateus capítulo 8. Não sei o versículo ainda, eu vou achar. Mateus capítulo 8. Eu só vou mostrar a você isso. Eu vou explicar o que foi e ler 2 versículos por causa do tempo. Um dia chegou diante de Jesus um oficial, centurião romano, que era odiado pelos judeus porque dominava o país deles. E ele chegou e disse para aquele humilde carpinteiro de Jericó, de Nazaré: faz uma coisa para meu servo, ele está tão enfermo, eu queria que o senhor curasse ele. Ele disse: claro que eu vou. Irmão, qualquer pessoa que abre o coração para Deus ou busca Deus, o mínimo seja possível, Deus sempre diz: claro que eu vou, claro que eu estou. Ele disse: não, o senhor não pode ir comigo não, porque verifica, não precisa disso. Eu só quero que o senhor fale uma palavra, porque eu sou homem sob autoridade. Eu digo para um: faz isso, ele faz isso outro. Eu sei que o senhor só fala a palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus disse: pode ir, seu servo está curado. Mas agora observe o que Jesus disse. E eu vou mostrar o que aconteceu no caso de Raabe. Em verso 11, Jesus disse explicando isso. Isso é Mateus 8:11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção. Quando o homem aceitou a palavra de Jesus e foi embora, Jesus virou para aqueles judeus que estavam ali e disse uma coisa que para eles era a pior coisa para ouvir, porque eles achavam que eram pessoas especiais, raça especial para Deus. Deus disse: olha, vem o dia quando centurião romano daqueles que vocês odeiam vai sentar à mesa no reino de Deus com Abraão. Não, com Abraão não, eu não posso imaginar um romano sentado com Abraão. Não é possível. Você vai sentar com Abraão, Isaac e tudo. Por quê? Por quê? A fé é um braço que estende no céu e pega
o que está na mesa do Senhor para você. Aquele homem, por sua fé simples, estendeu o seu braço e recebeu lá da mesa de Deus a vida para seu filho, para seu servo. E quando Raabe ficou quietinho dentro de casa, com mãe, pai, irmãos e todos, mesmo quando pelo pessoal andando, ela ficou firme. Eu sei. Apesar de tudo que estou vendo, eu sei que o meu Deus agora, esse Deus de Israel que está em mim, Ele manda no céu e manda na terra também. Muito bem. Porque Deus, a fé dela puxou toda a graça de Deus para dentro da vida dela. Graça é Deus substituindo o desfavorável pelo favorável, fazendo uma troca de condição e circunstância. Como é que funciona? Pela fé. Pela fé na palavra. Pela fé nesse Deus que tem tudo sob controle lá e tudo sob controle aqui. Mas o que produz? Eu disse que eu ia dizer para vocês o que é a fé, o que é a graça. Como você recebe a graça e o que ela faz. Mas talvez você não quer saber o que ela faz, então nós vamos terminar agora. Não é? Quer saber? Então vai lá para Josué capítulo 6. Está escrito. Josué capítulo 6. Eu não sei o versículo ainda, mas vou achar. Achei. Josué, capítulo 6. Verso 22. Isso é o que a graça produz em tua vida pela fé e mais nada. Não porque você é bonzinho, não porque você paga os seus dízimos e ofertas direitinho, não porque você jejua 2 vezes por semana, não porque você não mente, mas é por causa da graça em Jesus Cristo. Josué 6, 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram, agora presta atenção, tiraram a Raabe e deixou o pai e a mãe e os irmãos dela lá. Mas é só ela que tinha fé. É só ela que tinha fé. Só que a fé dela não só foi para ela. Pessoas às vezes me perguntam: posso ter fé para meu irmão? Vamos ver aqui. Então, tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, só. E a tudo quanto tinham. Tiraram também a toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. E a cidade foi destruída. Agora verso 25. 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai
e a tudo quanto tinham, e habitou no meio de Israel até julho de 2002. Mas não está escrito, irmão Bernardo, só está escrito até o dia de hoje. Mas qual é o dia de hoje? Não é o dia de hoje. Ah, irmão, você interpreta isso muito literalmente. É claro. Como é que eu vou interpretar isso? Por que eu disse que é até o dia de hoje? Porque meu Deus é eterno e tudo que Ele faz é eterno. Só isso. O que Deus quer fazer em você, por sua graça, a herança que tu recebeste em Jesus Cristo, é viver no eterno. O teu Pai é eterno. E Ele só pode fazer o eterno. Ele não pode fazer nada temporal. Pessoas dizem, mas se eu for curado, talvez volte. Não volte, não. O que Deus faz é feito. O que Deus diz é dito. O que Deus é. Irmã Eliana diz, eu sou o grande que eu sou. Por que Ele falou assim? Talvez seja interessante você saber que no hebraico os verbos não têm tempo. Não tem futuro, passado e coisa. Dentro daquele escrito que está ali. Nós temos o Deus que é ontem, hoje e sempre a mesma para nós. Então, o que é que, por causa da graça que Jesus Cristo trouxe para nós, você e eu podemos viver no favorável, mesmo que estamos no desfavorável. Tudo que é contrário em nossa vida, em razão da graça de Deus, tem que ceder por o que Deus faz, porque Ele faz o eterno em todos nós. Tá bom? Deu para entender? Acho que eu tenho que terminar agora, porque senão a fita termina. Eu estava em Campinas e a fita terminou. E os irmãos disseram, então vamos continuar sem fita. E nós, mas graças a Deus, Júnior é muito jeitoso, então ele conseguiu fazer com outra fita e continuar. O problema é que eu não posso nem adianta explicar mais. Mas presta atenção. A lei foi dado por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram para ficar em Jesus Cristo. Pai, nós agradecemos a Ti imensamente por Tua graça em Jesus. Essa graça Tu manifestaste a todos os homens. Ajude a cada um de nós que possamos viver todos os dias da nossa vida nesta graça de tal modo que os homens vão ver a glória de Deus em nossa vida e querer e se convertem para viver no Evangelho. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu só recebi 4 papéis com perguntas. Bernardo, você é contra os pastores? Você nega a existência dos pastores e dos demais ofícios citados em Efésios 4? Você é contra as igrejas do Senhor Jesus Cristo? Você, Bernardo, não sendo religioso, não acabou criando uma outra religião mais radical do que todas as outras?
Leia todos. Depois voltamos para o primeiro. Timóteo 2:1 fala em súplicas. Eu, porém, tenho ouvido dizer que não devo pedir nada a Deus, mas só agradecer. O que devo fazer? Agradecer. Eu gosto muito de música sacra, sobretudo coral, canto lírico, etc. Sei, porém, que as reuniões não devem servir de palco para manifestações artísticas. Sei também que o irmão Bernardo aprecia muito música. Poderia me orientar a respeito? Então, o que foi? Qual é a sua última parte? Sei que o irmão aprecia música. Poderia me orientar a respeito? Posso. E a última. Amado irmão Bernardo, sempre pensei e aprendi que quando nascemos de novo, ganhamos uma nova natureza. E com isso vinha também o Espírito Santo. Para mim, os dois eram a mesma coisa. Mas lendo um dos livros do irmão David Robertson, descobri que primeiro recebemos a natureza divina, para depois receber o batismo com o Espírito Santo, ou falar em outras línguas. Não estou compreendendo bem isso. Se possível, gostaria de mais explicações. Amamos esse ministério. Vamos ver o que tem tempo para isso tudo. Vamos começar com o primeiro. Não, leia primeiro de novo para lembrar. Eu acho muito bom que você fica aí para me ajudar, não é isso? A minha ajuda vai ser só ler as perguntas, a resposta é com o senhor. Você é contra os pastores? Ou nega a existência de pastores? Vamos primeiro dizer não. E nega os demais ofícios de Efésios 4:11? Também não. Você é contra as igrejas do Senhor Jesus? Também não. Você, não sendo religioso, não acabou criando uma outra religião? Bom, os outros que dizem. Mais radical que todas as outras religiões? Mais radical do que todos os outros. Vamos lá, então. Parte primeiro, a parte religião. O que é religião? Religião iniciou-se com Caim. Você sabia disso, talvez? Vai para Isaías 29, 13, se você quer descer fora. Tá bom, isso. Isaías 29, 13. Aqui é a descrição de religião, qualquer que seja, mesmo que seja cultura evangélica. Isaías 29, 13. O Senhor disse, não foi Bernardo que disse. Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Essa palavra maquinalmente que você tem em português, eu gostei demais. Porque nós não temos essa palavra em inglês assim.
Porque maquinalmente, para mim, dá a impressão de... Sabe como é? Religião é desse jeito. Sempre repetindo as mesmas coisas. Só que é mais ou menos como a máquina do carrossel no circo, que vai e movimenta, mas chega onde? Nenhum lugar. É necessário que todos nós nos conscientizemos de que Deus se relaciona conosco apenas como somos de coração. O que você é de coração, você é para Deus. Deus não se relaciona com a sua alma, ou o que você pensa, ou o que você sente, ou o que você deseja naturalmente. Ele apenas tem condições de relacionar-se com o teu coração. Mas para que haja relacionamento de Deus, que é Espírito, com o coração do homem, o seu coração tem que ser, o seu espírito tem que ser vivificado. Algumas pessoas têm me perguntado qual é a diferença entre espírito, alma e corpo no Novo Testamento e alma no Antigo Testamento, principalmente nos Salmos. É necessário entender, primeiro, o Evangelho é Novo Testamento e Novo Testamento só. Quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, ele acabou com tudo o que era passado. A concepção hebraica, a concepção dos antigos, não era espírito, alma e corpo, porque eles não tinham espírito vivificado como nós. Então eles falavam que a alma era espírito. A alma não é espírito. Não imaginem vocês que os homens do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo neles. Não tinham. O Espírito Santo estava com eles, descia sobre eles. Muitas vezes os profetas diziam: o Espírito do Senhor desceu sobre mim e disse. Mas ele não permaneceu neles. Essa restauração do homem, como Deus fez Adão no início, só acontece no novo nascimento. Só aconteceu no Novo Testamento. Então, o homem do Antigo Testamento, ele tinha, assim, um certo desejo, ardente desejo, muitas vezes, para Deus. E Deus atendeu isso dentro do que ele podia fazer para eles. Uma pessoa me fez uma pergunta ontem a respeito de Jesus ter pregado para os espíritos que estavam em cadeias desde aquele tempo de Noé. É preciso entender que, desde Adão, Deus deu a promessa para a humanidade toda que ele ia salvar todos. Os homens do Antigo Testamento, eles creram para frente. Eles creram no que Deus prometeu. E crendo no Salvador que havia de vir, eles receberam uma fé salvadora. Mas quando você fica se alegrando com os salmos, a sua alegria
em Jesus Cristo deve exceder-me muito a alegria dos salmistas, porque eles não tiveram o que você tem. Eu estava pensando dessa pergunta agora que Glória estava dizendo a respeito de música, etc, etc. Nós vamos chegar a isto, se Deus quiser. Mas do jeito que estou indo, eu acho que nem chega. Observe, há cânticos na igreja e há uma confusão imensa entre cânticos e louvor. Cântico pode ser louvor, mas geralmente é só cântico. Os cânticos, eu observo, têm muita relação com o Antigo Testamento. E há cânticos que, vamos dizer, deixa eu ver se eu lembro, vamos cantar como cantava Davi. Puxa, você deve cantar muito melhor do que ele. Porque você tem o Espírito Santo em você. Vamos dançar como dançava Miriam quando saíram do Egito. Você deve dançar muito melhor do que ela. Oi, irmão Bernardo, eu posso dançar? Por que não? Observe, o que é uma expressão do seu espírito não é uma coisa de boca, não é uma coisa de mente, é uma expressão de uma nova natureza no seu íntimo. Então vamos primeiro tratar do assunto de o que é religião. Aqui diz que o problema do homem, que começou com Caim, o problema do homem é que ele se aproxima de Deus de boca, de exterior, mas o coração dele está longe. Ou seja, todo o seu procedimento é para poder demonstrar alguma coisa que ele não é. Oi, irmão, mas eu sou muito sincero. Se eu trouxer aqui um veneno e botar que é tônico e você tomar, como é que fica? Se é veneno e você imagina sinceramente que é tônico e tomar, a sua sinceridade não vai muito longe. Eu tenho que lhe dizer que qualquer procedimento que não seja a expressão verdadeira do seu coração é religiosidade. Vai para Colossenses capítulo 2. E para a pessoa que fez aquela pergunta e diz que irmão Bernardo é muito radical nas coisas, eu peço que essa pessoa me perdoe. Eu não estou querendo ser radical em nada. Mas se eu falar uma coisa para você, é porque eu aprendi isso dentro do meu espírito e daqui um pouco eu vou lhe dizer por quê. Bom, Colossenses capítulo 2, verso 16. Aqui você tem uma descrição do que eu chamo de cultura evangélica, que depende de procedimentos e não de coração. Ninguém, pois, por que pois? Por causa do versículo 13 e 14. Eu acho que deve começar lá, não acha? Vamos ver o que ele diz do pois. Verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne,
Deus vos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Toda religião é prejudicial. Todo ato que apenas por aparências ou por conformismo é prejudicial ao espírito. Removeu-o inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados, desvestindo eles do seu poder, e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue. Entende? Ele está continuando. Eu vou ler isso de novo, mas eu não posso deixar de só dizer a você o que passa na minha mente ou no meu coração quando eu leio esse versículo, despojando e publicamente colocando eles a desprezo. Sabe o que passa comigo quando eu leio esse versículo? A imagem de Israel, quando passaram pelo Mar Vermelho, e Miriam começou a tocar e cantar, Deus é nossa libertação, Ele nos deu a vida. E no outro dia de manhã, eles foram lá na praia e viram todos aqueles inimigos boiando, mortos. Todos os teus inimigos estão boiando mortos, porque Jesus morreu e livrou você de toda a escravidão de Israel, do Egito. Ninguém, pois, verso então 16, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso, observou? Porque tudo isso, sem exceção, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo agora é Cristo. Qual é o corpo? Aqui, ó. O corpo agora é Cristo. Só. Tudo o que Ele fez, nada que você faz. É tudo o que Ele fez. Continua. Ninguém, eu tenho o temor de Deus. Eu sou incluído nesse ninguém. Eu não tenho coragem de colocar nenhuma obrigação em você. De forma que se você achar que eu estou exigindo alguma coisa, vou calar a boca. Porque não é assim. Ou que eu estou fazendo empenho para você ser livre. Vivendo conforme Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ninguém, pois, se faça árbitro contra vós outros, protestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, Jesus, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce. O crescimento que procede do púlpito. Deveria
Deveria. E se o púlpito estiver no lugar, como eu vou falar daqui um pouco, vai crescer sim. Só que o púlpito cresce com o corpo todo, porque faz parte dele. Não manda nele. Se, continua, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Você está no mundo ou não? O que foi que Jesus disse? Vós não sois deste mundo. Então, por que você deixa que alguém ponha um jugo sobre você? Por quê? Porque no momento que você faça isto, você faz parte do mundo. Porque todo o mundo tem uma forma ou outra de religiosidade. Mesmo os muçulmanos, budistas, eu vou citar muitos outros. Não importa. Religião para mim é religião e pronto. É uma imposição que despreza o que Jesus fez. Oi, irmão, mas eu não sou nisso não, a minha igreja. Eu sei, eu não estou dizendo nada de sua igreja. Eu estou dizendo de você. Não estou importando com sua igreja, não. Eu estou dizendo onde você está. Ele disse, se você ressuscitaste com Cristo, por que você se sujeita a ordenanças de novo? Não há necessidade, porque não vai te levar a nada. As ordenanças são prejudiciais à sua vida em Deus. E você quer isso? Continua a leitura. 21, perdão. Não, verso 20 de novo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas que você maquinalmente aprendeu dos homens. Eu sei que você não tem maquinalmente lá, mas a palavra maquinalmente está lá em 29 de Isaías, verso 13, do mesmo jeito está falando da mesma coisa. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Parênteses aí, eu vou ler a última parte daqui a um momento. Uma das pessoas que eu muito amo, mas não posso ter mais nenhuma comunhão com esta pessoa. Encontrei com ela num avião, num dia, indo para São Paulo para essas reuniões com Dave. E ela fez uma queixa para mim. E disse, olha, você tem que dar irmão Dave Robertson uma mensagem. Eu disse, não. Você tem que falar com ele que ele tem que mudar o assunto da pregação dele, senão daqui um pouco ninguém quer. Naquele momento, esta pessoa estava muito junto a nós. E essa pessoa foi muito abençoada. Só que esta pessoa procedeu como estava dizendo que nós deveríamos proceder. Isto é, vamos ter alguma novidade, vamos mudar da mensagem para satisfazer os caprichos dos irmãos.
E então esta pessoa foi inventando novas coisas. Eu sei que muitos irmãos e muitos pastores ficaram muito aborrecidos comigo, e eu não importo muito com isso, porque eu não sou ninguém. Porque as pessoas levam o tempo, grandes pastores e líderes, para se aborrecer com Bernardo. Bernardo não é nada. Mas eles se aborreceram, porque nós falamos que G12 não leva a nada. E muitas outras coisas. Cada vez que foram para Seul, para a Coreia, voltaram com uma nova novidade. Vamos introduzir, mas a coisa se destruiu com o uso e precisava ter um outro. Sabonete ungido, um saquinho de sal, um copo de água abençoada. E eu até vi pastores abençoando o óleo para ungir os irmãos. Meu Pai. Entende? Essas coisas eu já sei. Eu já fui alertado que essas coisas não levam a nada. Fica cada vez pior. Quando nós inicialmente falamos que esse negócio de G12 e esse pré-encontro, pós-encontro, etc., tudo mais, foi um barulho terrível. E naqueles dias um irmão de Natal ligou para mim, um irmão muito querido, e ele disse: irmão Bernardo, eu preciso muito da sua ajuda. Eu disse: por quê, irmão? Ele: porque disse que tem uns negócios que estão passando aqui que eu não sei o que é. Eu disse: por quê? Que explica? Uns G12, uns pré-encontro, pós-encontro, não sei o que mais. Eu disse: por que está me perguntando? Ele disse: olha, tem um irmão da nossa igreja que ele é muito abençoado. Mas ele tinha um filho de 14 anos, adolescente, que gostava muito de música. E então ele conseguiu, numa igreja, e usar o seu talento para Deus. Irmão, talento e dom são coisas totalmente distintas. Talento é talento, dom é dom. Usar o seu talento na música. Mas um dia o pastor daquela igreja chegou para ele e disse: filho, você não pode tocar nos domingos na igreja. Disse: por que, pastor? É porque você não foi para o pré-encontro. Vamos voltar para o princípio. Antes que eu leia mais a respeito dos pastores, etc., etc., vamos ver. Pessoas me perguntam: como é que Deus se tornou real para você pela primeira vez? Eu fui criado com bisavós. A minha bisavó me sentava no colo e ensinava a Bíblia para mim, só que ela não sabia vivê-la. Os meus avós me obrigaram a frequentar a igreja metodista 4 vezes ao domingo. E eu não podia enxergar nada, porque o banco na frente foi tão alto, de madeira, que eu só via madeira. Com a mão de meu avô aqui, e a mão de minha avó aqui, o Senhor ficava adorando a Deus da igreja. 4 vezes todo domingo. Eu adorava a igreja. Bem, só um instante. Agora, quando eu fiquei sem muito controle, mais ou menos 10 anos de idade, eles resolveram que eu deveria ser promovido. Então eles me vestiam daquelas roupas do couro, que a gente tinha aquelas mangas compridas, né? A gente tinha que enfiar a mão na manga assim, ó, e cantar, entrar e sair da igreja. Claro que isto me fez adorar a Deus cada vez mais. Essa situação foi uma agonia tão grande,
que enquanto que o reverendo estava fazendo a sua exposição, eu estava brincando com os outros rapazes do coro, fazendo eles rir do que ele falava. Mas para eu não rir, porque eu ia levar o tapa lá em casa, eu tinha um lenço, e eu enchia a boca do lenço assim, para não rir alto. E quando mamãe foi lavar os lenços, ele disse, Bernardo, esses lenços todos furados desse jeito, por que? Eu disse, mas não sei, mas eu não posso imaginar. Assim foi a minha vida religiosa. Tem mais aspectos depois, mas observa. Um belo dia, não foi tão belo não, eu fui chamado para servir na guerra de 39 e 45. E, sendo que eu tinha bastante entendimento de o que era pessoa, eu não podia matar ninguém. Então, claro, para isso eu tinha que ser aprisionado. Mas eu tinha aquele coisa de tribunal marcial, aquelas coisas com os chefes aí. E eu fiz um pedido a eles. Eu disse, eu lamento, mas eu não mato ninguém. Pode fazer o que quiser comigo, mas eu não mato ninguém. Só tem uma coisa. Eu quero que vocês me mandem na frente da batalha, onde eu posso salvar aqueles que foram feridos. Está bom. Mas só tem uma coisa. Você tem que carregar uma arma. E se você ver um alemão ou italiano, você mata eles na hora. Eu disse, não, eu não faço isso. Então eles me levaram para um treinamento especial. E quando aqueles portões fecharam, eu me descobri dentro de um acampamento de concentração dos piores que você pode imaginar. Onde não tinha comida, não tinha nada. Eu tinha uma xícara de chá por dia e um pequeno sanduíche só. O resto era todo um templo de terror. Para fazer com que eu cedesse para a vontade deles e matasse. É ou eu matar, ou eles me matariam. Quando eu perdi tudo, naquele instante, naquela hora, eu perdi família, eu perdi igreja, eu perdi amigos, eu perdi tudo. Eu não tinha nada, nem Bíblia eu não tinha. Eu não tinha nada, mas eu tinha Deus. Mas um Deus que eu não conhecia. Eu só conheci Deus dessa formalidade na igreja. Mas naquele momento, sem ter igreja, sem ter nada, como é que ficaria Deus? Tudo que para mim era Deus foi tirado. Eu só tinha um coração. E eu lembro como ontem. Eu acordei e disse, Deus, eu te amo pela primeira vez. E ele começou a se revelar a mim como aquele que é o todo suficiente em toda situação. Não foi mais um Deus de lábios. O meu coração estava com ele. Mas eu pergunto você, se alguém pegasse você num helicóptero, você só, e levasse você para uma ilha onde não tem ninguém, e desse você lá, qual é o primeiro evento que você vai fazer? Tá lá? Não tem. Sempre desde o início, em 89, quando começamos com Dave, eu sempre insistia com as pessoas, não depende de evento, depende de Deus. Todo o nosso trabalho aqui é para ajudar você a viver Deus todos os dias, em qualquer e toda circunstância. Porque Deus é sempre presente com você. Muito bem. Isso é religião? Isso é obrigação? Irmão, você diz que nós temos que orar em línguas. Eu não disse que você tem que orar em línguas. O problema é seu. Você pode ou não.
Você ora em línguas se você quiser se fortalecer no Espírito. Você medita na palavra se você quer que Deus dirija a tua vida. Mas não é obrigação, você pode viver como quer. E eu não vou dizer se você não fizer, você não é salvo. Há muitas maneiras de construir a sua vida em Deus. Você pode construí-la com pedras preciosas, com ouro ou com prata. Coisas duráveis que perduram. Ou você pode construir com feno e madeira e palha. Coisas que são temporais, passageiras. Mas o apóstolo Paulo diz, aqueles que constroem e que o fogo da justiça de Deus no fim destrói, você não será destruído. Você será salvo como pelo fogo. E depois? Eu sei que é um susto muito grande quando eu digo que nem todos nós vamos ser iguais no céu. Você vai ser no céu o que você é agora. Ai, irmão, será? Eu pensei que eu ia mudar muito. Se você não mudar agora. Porque agora você tem a vida eterna. Você já começou a viver a vida eterna. Ele não vai te dar outra vida lá, não, Senhor. Você tem a vida eterna agora. E Ele te deu a palavra e o Espírito Santo para construir em você os valores eternos. Construir pedra preciosa, ouro, prata, dentro de você. Que quando Deus meça o que você fez com o que Ele fez em Jesus Cristo, não vai sumir tudo, não. Vai permanecer. Porque o fogo da justiça de Deus, porque o medidor é o que Jesus Cristo fez. Ele é a tua justiça, Ele é a tua sabedoria, Ele é a tua santificação, Ele é a tua redenção. Irmão Bernardo, mas você despreza os pastores. Você não aceita. Quem diz? Vamos para 2 Pedro. Eu acho que é capítulo 2. Não é não. É 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou te mostrar minha concepção de pastor. E quando eu falo isto, só para eu enquadrar dentro das suas concepções, eu já fui ordenado a pastor conforme todos os ritos da teologia. E fiquei no mesmo. Pessoas me perguntam assim, que não conhecem, ligam para mim, eu não sei quem dá o nome para eles, o telefone diz, o senhor é pastor? Eu disse, sou. Depois, quando eles acham que eu devo proceder como pastor, eles acham, aquilo não parece pastor, não. Que pastor manda nos outros. O pastor que eu conheço é como um bom pastor, que serve os outros, não manda nos outros. Bom. Desculpe, meu irmão, que fez a pergunta. Eu sei que isso é muito chato para você, mas perdoe. Eu não tenho outra verdade, é essa só. 1 Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda, se isso não fosse bastante,
co-participante da glória que há de ser revelada. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente. Em outros termos, não segundo as ordenanças, as regras, mas segundo a operação do Espírito. Como Deus quer. Como é que Deus quer? Não por constrangimento. Não obrigando ninguém a nada. Mas espontaneamente, deixando-os viver, segundo a palavra. A razão por que você coloca ordenanças e regras e normas e costumes sobre o povo é porque você não tem a palavra que os liberta. Nem por sórdida ganância. Mas é claro que você não sabe o que é isso, né? Sórdida ganância, você não tem nem ideia, né? Deve ser saquinhos de plástico do Espírito Santo. Não, Senhor. Essa semana, não, 15 dias, uma pessoa em Portugal ligou para a editora Verdade Viva. Nenhum de vocês tem o telefone da editora Verdade Viva, que não são os telefones do Ministério. Nós não divulgamos os telefones da editora Verdade Viva, que a editora é outra coisa. E irmã Marilis ligou, e o português fala meio diferente, né? Você sabe. E ela ficou meio sem jeito e passou o telefone para a Eleide. Mandou que ele ligasse esse telefone, porque a mulher queria conversar comigo. Só que depois que a irmã Eleide, eu não estava lá, depois que a irmã Eleide falou comigo, disse, ligou minha irmã, todo perturbada, lá de Portugal, querendo falar com o irmão, mas você não estava. Disse, de Portugal? Por quê? É porque ela ligou na editora. Depois eu fui pensar e disse, mas como é que essa mulher descobriu o telefone da editora? Sabe o que ela fez? Alguém deu um livrinho, qualquer coisa com ela. Ela estava numa igreja e ela gostou muito do que leu. Mas não tinha telefone nem nada. Essa mulher procurou na Embratel para saber o que era a editora Verdade Viva, e eles deram o telefone da editora para ela. Por que eu estou dizendo isso? Quando ela ligou para mim e eu conversei com ela, ela estava chorando de alegria. Pois agora, pela primeira vez, eu não sei como é que eu consegui falar com vocês e Deus me abençoar desse tanto. Eu disse, eu sei. Eu disse, como é que foi, irmão? Eu disse, porque Deus tem cuidado da senhora. Não é o pastor que cuida de você, é Deus. O pastor serve você. Quem cuida de você é Deus. E o verdadeiro pastor não faz por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Não são de vocês, são confiados a vocês. Quando você assume que o rebanho é teu, você perdeu tudo. Antes, tornando-vos modelo do rebanho,
Modelo. Só um instante. Modelo de quê? Eu fui numa grande igreja aí, pessoas que eu conheço há muitos anos, pastores, mandaram lá para pregar. E o templo foi uma bagunça, muito ruim. Mas depois da reunião, o pastor trouxe o carro dele e me levou para o palácio dele. Mas que palácio! Mas tem alguma coisa diferente. O que esse homem pediu de dízimos e ofertas? Meu pai. Mas claro, para sustentar um palácio, é necessário alguma coisa. Eu levei um choque e não levei um choque. Quando saiu a revista Caloteiros da Fé, sabe o que estou falando? Como tenho pena desse pastor. Aliás, desse apóstolo, não? São assim os seus apóstolos? São assim as ministrações do Espírito em Efésios? Caloteiros da fé? E quando o jornalista pôs o microfone para ele, ele se justificou. É claro que todo empresário sabe que tem muitos negócios, que às vezes tem uma coisa que está devendo aqui. Mas quando foi a igreja uma empresa? Quando? Jesus não disse, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha empresa. É claro que eles não chamam-os de empresa, porque se chamar de empresa, você tem que pagar impostos, não tem? Ele é um empresário, não tem que pagar impostos. A igreja não paga impostos, então vamos botar a igreja, mas vamos lucrar como empresa. Isso me deixa frio, meu irmão. O que foi que Jesus disse? Naquele dia, eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Não, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, só que eles não falaram, mas foram nós que fizemos. Os ministérios que o irmão ou irmã, não sei, não importa, citou naquela pergunta, que estão destinados em Efésios, sim, eles estão lá para quê? Para aquilo que é para a edificação da igreja em Deus. Só para repetir, eu tive aqui no norte do estado 25 igrejas pioneiras em cidades, e tenho uns irmãos aqui de uma delas, em cidades que não tiveram nada e foram muito abençoadas. Tudo o que se podia querer
conforme o Atos dos Apóstolos acontecia nas igrejas. Coisas tremendas, que se algumas coisas que eu se for falar aqui, você fica todo arrepiado assim de ver como é que o diabo atacava e como é que Deus manifestava o seu poder. Mas eu comecei a ficar muito inquieto por dentro, porque eu fazia o máximo nas igrejas. Eles eram todos muito abençoados. Só que eles eram mais abençoados quando Bernardo estava do que quando Bernardo não estava. E eu comecei a observar e eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Então eu falava com Deus, esse povo está dependendo de mim. Eu preciso fazer com que eles dependam de ti. Sabe como Deus me respondeu? Você não pode. Mas eu pensei que esse era o meu trabalho como bispo. Fazer que eles dependem de Deus. E ele disse, você não pode. Eu vim aqui para isso. Então eu pensei, por que Deus não posso? Está pronto para a resposta? Porque você não depende de mim. Se você está ministrando para alguém, procurando ajudar alguns no caminho do Senhor, não assume a eles. Assume você, para que você seja modelo de fé e de prática da verdade. Porque às vezes vinham irmãos, pastores, evangelistas, obreiros, e falavam comigo, irmão Bernardo, eu estou muito chateado com o meu povo. Eu disse, por quê, irmão? É porque eles não querem nada. Eu disse, irmão, eles são espelho de você. O povo não vai ser melhor do que você nunca. Eles só podem chegar naquele nível em que você está. O seu povo é espelho de você. Entendeu? Então, quando Pedro estava dando instruções sobre aquelas ministrações do Espírito que Paulo falava, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, etc., etc., ele está dizendo que, em primeiro lugar, você não é dominador da fé de ninguém, mas que você seja modelo para o rebanho, de como é que se vive na fé, de como é que se pratica a palavra. Só para, porque, o tempo já passou, e tem uma outra reunião logo após esta para alguns irmãos que vão ser batizados. Observem uma pequena coisa. Em 1 Coríntios, não preciso olhar agora, por isso que não vou falar o capítulo, onde o apóstolo Paulo fala da operação do Espírito Santo no meio da igreja. Ele diz que todas estas coisas são operações e manifestações do Espírito Santo. Eu não deixo que vocês me chamem de pastor. Pode dizer, mas não fica nada. Eu sou irmão Bernardo só. Quando eles fizeram o primeiro seminário em Campinas e puseram que irmão Bernardo, pessoas pensavam que eu deveria ser um São Franciscano ou qualquer coisa assim. E eu acho que eles imaginavam que eu ia vir de roupa tudo feito. Irmão Bernardo é só um termo de que eu sou da sua família. Eu sou irmão de vocês. Mas o que eu não posso aceitar
é que pessoas se fazem pastores ou evangelistas ou etc, profissionalmente. Quando eu cheguei no Brasil 52 anos atrás, só tinha um seminário teológico presbiteriano em Recife. Depois os outros descobriram maneiras de fabricar pastores e evangelistas, etc. Então, um carteirinho, que é pastor ordenado, eu já recebi um desses, não sei nem onde está. Pastor não é um rótulo, não é um título, é uma função no corpo de Cristo. Tem uma irmã aqui, eu não vou dizer o nome, mas eu tenho observado muito a vida dela. Em alguns instantes com pessoas, ela é uma pastora daquelas, com tanto amor, rebanha e cuida. Em outros momentos, ela é uma evangelista fantástica. Ou seja, conforme o momento e a necessidade, o Espírito Santo usa a pessoa em diferentes funções e capacitações. Tá bom? Amém. Você quer ler aquele outro longo? Eu quero que o senhor responda aqui mais não duas. Terminei essa ainda, mas... A Bíblia fala em súplicas. Eu, porém, tenho ouvido dizer que não devo pedir, mas só agradecer. E daí? E tem mais uma. Quer mais um? Vá mais um, eu boto os dois juntos. Eu sempre pensei e aprendi que quando a gente nascia de novo, ganhava uma nova natureza e vinha também o Espírito Santo. Para mim, os dois eram a mesma coisa. A nova natureza e o batismo no Espírito Santo era a mesma coisa. Mas lendo um livro do David Robinson, eu descobri que primeiro recebemos a nova natureza para depois ter o batismo. Não compreendi direito. Por favor, explique. Meu conselho para essa pessoa que fez essa pergunta é se inscrever já no novo OTS. Eu vou ver se eu ajudo a entender. Verifica rapidinho como é que é isso. Deus criou o homem exatamente como ele. Exatamente como ele. Quando você pensa em façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e dele domínio sobre tudo, ele foi como Deus na terra, com toda a capacitação e condição de ter íntima comunhão com Deus. Quando ele rebelou contra Deus, pela instigação do diabo, ele perdeu tudo e ficou morto. Ele morreu espiritualmente. Morte não é ir lá no cemitério. Morte é ser eternamente separado de Deus. E a única maneira de reverter esta situação, Jesus explicou para Nicodemos. Se você não entende o Evangelho, lê muitas vezes o capítulo 3 de João. Porque não tem ninguém melhor para explicar a sua missão do que Jesus. E ele explicou parte por parte para Nicodemos. E ele disse: Nicodemos, você é um homem escolado na religião judaica. Você é um mestre entre os judeus. Mas uma coisa, você precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Pois o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem. Então é possível ter nova natureza sem Espírito, Pedro? É preciso? Claro que não. Quando você nasceu de novo, o seu espírito vivificou para Deus. Você estava morto, fora de Deus, agora Deus é real. Se Deus ainda é distante para você, meu conselho é: nasce de novo. Então, aquele que nasce de novo tem o Espírito Santo, sim, Senhor.
Então, como é que fica isto do batismo com o Espírito Santo? Em capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, não leia isso agora, você tem uma longa história da pregação de Pedro para Cornélio, o centurião. Esse homem era muito religioso, mas ele era tão sincero que Deus enviou um anjo para ele, para dizer, olha, o que você está fazendo está tudo errado, mas manda buscar Pedro e ele fala direito. E Pedro foi lá e pregou Jesus, que Jesus já fez tudo para nós. Enquanto Pedro, falava a palavra, eles começaram a falar em outras línguas. E Pedro, que era judeu, disse, mas como? Esses romanos estão falando em línguas como nós, e nós, os apóstolos de Jesus. Deus tem que mudar muito Pedro, como tem que mudar muito nós. Nós temos as nossas ideias como Deus deve fazer. Eles, naquele instante, nasceram de novo e começaram a falar línguas. Dave Robertson declarou muitas vezes aqui, que no primeiro momento depois de você nascer de novo, você pode falar em outras línguas. Ele já falou? Alguém já ouviu ele falar isso? Eu mesmo ouvi. Os outros não, né? Não? Não, porque pode ser que esteja inventando, né? Por que você pode falar? Porque não é você que fala, é o Espírito Santo que fala. Mas, normalmente, em razão de ensinamentos errados, no meio da igreja, as pessoas têm que ser incentivadas para poder soltar a língua e deixar o Espírito Santo livre. Você mantém o Espírito Santo preso dentro de você. E fica clamando, oh Deus, me dá o Espírito Santo. Que horror. Você já tem. O que você precisa é deixar que o Espírito Santo se expressa em outras línguas com você. Que foi? Outra pergunta a respeito de súplicas e o outro foi a respeito de música, me parece. Quem sabe de música é o irmão Valdemar ali. Mas, observe. Sim, eu adoro música. Não é a palavra certa não, mas eu gosto muito de música. O que eu quero que você entenda, que lamentavelmente, o que as pessoas chamam de louvor na igreja é cântico dirigido. Não tem nada errado com isto. Contanto, que fala a verdade. Eu vejo muitos desses cânticos que não falam a verdade. Por exemplo, tem um que eles cantam por todo lado. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo. Eu não sei a música. E nós te adoramos, Espírito Santo. Não, Senhor. Você não adora o Espírito Santo especificamente, porque Jesus disse, quando Ele vier, Ele me glorificará. Entende o que eu estou dizendo? São pequenas coisas e você pode dizer, não, mas é questão de semântica. Agora, se você quer cantar conforme os salmos, canta. Mas se você deixar o Espírito Santo dirigir o seu canto, vai ser muito melhor do que os cânticos de Davi. Eu não estou dizendo nada errado, mas ele não tinha a revelação que você tem. Ele não tinha a mesma condição que você tinha. O Novo Testamento é uma explosão do Espírito no coração humano, glorificando a Deus. E quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas na casa de Cornélio, eles falaram em outras línguas, engrandecendo e glorificando a Deus, não pedindo a Deus que eles passem e ganhem a loteria esportiva. Súplicas.
Se você aprender a orar como convém, você não precisa ficar implorando Deus fazer coisas. A maioria das implorações, Deus faça isso para mim, Ele já fez 2000 anos atrás. Por isso eu não gosto de pessoas ficar, oh Deus me cura, Ele já te curou, poxa. O que você deve orar, oh Deus me ajuda a crer na tua palavra. Mas você tem vergonha de dizer que não crê, então você diz, oh Deus me cura. Entende o que estou dizendo? Mas eu aqui fico fazendo, coitado de você, você não crê ainda. Irmão Dave Robertson ficou chocado essa semana quando eu falei com ele. Um irmão ligou para mim e disse que ele tinha esse problema e esse problema e esse problema físico. O que ele deveria fazer? Eu mandei o e-mail para ele e disse, crê em Salmo 103, irmão. Ele disse, você falou isso com ele? Ele disse, foi, o que mais eu vou falar com ele? Irmão, o problema nosso é que nós não cremos na palavra. Crê na palavra. E você vai orar como convém no Espírito Santo. Tá bom? Amém, amém. Tem alguma informação, irmão Álvaro? Hallelujah. Aleluia. I've been hearing some of the funniest rumors, like that I was taken out of ministry. Eu ouvi dizer, como eles falaram para mim aqui durante quase um ano, que irmão Dave Robertson tinha largado o trabalho e não estava mais no ministério. In São Paulo, I heard that I got sick and had to be taken out. E em São Paulo ele ouviu dizer que ele em São Paulo ficou muito enfermo e tinha que ser retirado. I wish somebody would tell me. O que eu gostaria que alguém contasse isso para mim, só isso. I didn't know those things happened. Porque eu não sabia que eu estava enfermo. Eu não sabia que eu estava fora do ministério. Last year, from a doctor friend, I found out some things about praying in tongues. O ano passado, de um irmão que é médico, eu descobri algo científico a respeito da oração em línguas. He told many of you this last year. E eu contei isso em julho passado para vocês. My friend did a study, what happens to your brain while you're praying in tongues. E esse amigo meu, que é médico, ele fez um estudo sobre o que acontece na mente, no cérebro, quando você ora em línguas. Porque a mente em línguas não funciona. He is a doctor of medicine as well as a doctor of psychology. Ele é o mestre em psicologia e mestre em medicina também. He said, while you're praying in tongues, your brain produces two substances, two chemicals. Ele disse, enquanto você está orando em línguas, o cérebro produz duas substâncias específicas. Your brain only does this when you're in extreme joy or praying in tongues. Essas duas substâncias só operam no cérebro quando você está profundamente contente, alegre ou orando em línguas. These two substances boost your immune system between 35 and 40%. Essas duas substâncias que o cérebro produz quando você está orando em línguas ou muito contente, muito alegre, faz com que o sistema imunológico é aumentado, quantos? How much? 35 to 40%. 35 ou 40%. Por isso que você fica mais. And as I stand before you to give glory to the Lord Jesus Christ. Eu fico em pé aqui diante de vocês And honor para glorificar e honrar o Senhor Jesus for His Cristo, faithfulness. pois Ele é muito fiel. I've been ministering 30 years now. Durante 30 anos eu estou ministrando a palavra de Deus. And I started when I was 30. E eu comecei quando eu tinha 30 anos de idade. 30 years I've been in ministry. Eu estou ensinando a palavra durante 30 anos já. And in the first half of that 30 years,
I preached sometimes 40 times a month on the average. E na primeira metade desses 30 anos, nos primeiros 15 anos, eu pregava em média 40 vezes por mês. I would close one camp meeting and get in my airplane and open up another one in another city. Eu acabava com uma cruzada ou reunião ou evento, entrava no avião e foi para outra cidade. The next morning. Que começava na manhã Year seguinte. after year. Year after year. Ano após ano, durante 15 anos eu fiz assim. In the last 14 years, I've preached at least 20 times a month. E nesses últimos 14 anos, eu estou pregando a palavra durante 14... And I have yet how many? 20 times? 20 times a month. 20 vezes por mês. And I have yet to miss one single service because of E sickness. até agora, eu nunca perdi nenhuma reunião, nenhum culto por causa de enfermidade. Nunca. Em 30 Hallelujah. anos. I say these things to the faithfulness of Jesus. E eu digo isso, não por causa de mim, mas por causa da fidelidade do Senhor Jesus. He has taught me to fight the good faith. Ele me ensinou como militar uma boa milícia. He has taught me about peace. Ele me ensinou a grandeza da paz interior. To quit ministry? Eu largar o ministério, The devil's just mad. se o diabo disse isso, ele deve estar muito louco. Hallelujah. Aleluia. Sekonasa. Hallelujah. Aleluia, Jesus. Jesus. Many times when I think of Bernard, Muitas vezes quando eu penso em Bernardo, I weep. eu choro. You have to promise me that you'll say what I say. Me Promise promete, me. me promete fielmente agora que vai interpretar direito o que eu vou dizer. Yes, sir. Bernard will not break his promise. Porque eu sei que se Bernardo deu a palavra, ele cumpre a palavra, ele não falta. When the Bible talks about honoring those who've gone before you and run a good race, Quando a Bíblia fala de honrar aqueles que estavam fiéis a Deus na carreira antes de nós, I honor Bernard like this. eu honro Bernardo dessa maneira. There's a man in America also I honor like this, Norval Hayes. Há um homem que nós conhecemos na América do Norte, irmão Norval Hayes, que eu honro dessa mesma forma. I know that when Bernard steps out of his body to go home, Eu sei quando Bernardo larga o seu corpo para ir para o céu, that many, many, many friends, if Jesus hasn't returned, many, many friends will come and gather themselves around him like Abraham. eu sei que se Jesus não voltar antes, muitos amigos e irmãos vão se juntar, como fizeram no tempo de Abraão. See, God gave me to Bernard. Deus me deu para Bernardo. Jesus told me if you can boast of one or two lifetime friends, you've already had the best this life has to offer. Deus me disse, se você puder ter 2 ou 3 amigos para toda a sua vida, você tem o melhor que o mundo aqui pode lhe oferecer. As I grow up in Jesus and grow in wisdom, Na medida que eu cresço na graça e na sabedoria divina, I now realize that when the day comes for me to step out of my body, that this is my greatest desire, that I'll have many, many friends that will gather around me. eu sei que quando chegar a hora que eu tenho que partir desta terra, morrer aqui, eu quero ter muitos amigos que me honram também. After you've had everything,
Depois que você teve after tudo you've aqui na seen vida, everything, depois que você tem visto tudo acontecer, you too will understand by the wisdom of God that there isn't anything more important than the love of people. e você vai entender que não há nada mais importante na vida do que o amor para as pessoas, para todas as pessoas. When I first met Bernard, it took me a year to find out about him. Quando encontrei Bernardo pela primeira vez, eu levei ano para descobrir quem ele era. Because things that looked like they made him more holy than other people, or things that looked like it was exalting him, he just didn't volunteer on his own. Porque as coisas que podia parecer que fazia de Bernardo uma certa exaltação, ele recusou revelar para mim e para ninguém. My daughter Tani is adopted. She's Filipino. A minha filha, a única filha que eu tenho, é adotiva, ela é filipina. She's married now. Ela casou-se já. When people look at her, the kids at school, and they would look at me, they'd say, Tani, are you adopted? E quando lá na escola dela, que os outros crianças olhavam para ela e olhavam para o pai dela e diziam, "Oh, Tony, você é filha adotiva?" Her answer was, I used to be. Ela sempre respondia assim, sim, antes eu era adotivo, And not anymore. mas agora não sou mais She's bone of my adotivo. bone. Porque ela é Blood of parte my de blood. mim, ela é osso do meu osso. Adoption is complete. A adoção é completa. Well, you know Eduardo, and look at Bernard, and this is my son, Eduardo, and they look like they did at me and Tani. Quando Bernardo fala de Eduardo, o meu filho, eles olham para ele e olham para mim como eles olhavam Tony, o Filipina, e ele. Then I found out that Eduardo's father died. Então eu descobri que o pai de Eduardo, que era bom pastor comigo, ele morreu nos meus braços. He died while Bernard was in his room over a lunch hour where Bernard worked. Foi num tempo de almoço. Eu cheguei no quarto dele e ele simplesmente disse, eu não quero mais, Bernardo. And Eduardo's natural father grabbed him and made him promise. Promise me, Bernard. Promise me you'll raise my family. E as últimas palavras que o pai de Eduardo me deu foi, me promete, Bernardo, que você cuida dos meus 5 filhos. He did. Claro que eu ia dizer isso. He raised all the Aí kids. ele criou, Eduardo's been Eduardo é o law o school. filho mais velho. He did. He Ele did. é advogado. Who would do this? Quem faz isso? Bernard never married, Bernardo nunca casou-se, but he has sons and daughters. mas ele tem filhos e netos Hallelujah. maravilhosos. I said to myself, E eu me disse para mim mesmo, what kind of man is this? que espécie de moço é esse? Then I find out more. Mas cada vez eu descobri mais. When Bernard was just almost 20 years old, Quando Bernardo era quase 20 anos de idade, the war broke out in Britain and they had to send troops to the war front. tinha a guerra na Europa, 39 e 45, e Bernardo foi chamado para ir para frente. Bernard had an experience with God. Mas Bernardo tinha uma experiência com Deus. He asked his own government, please, I can't kill people. Put me on the front line as a medic. I'll carry our men, I'll carry the enemy. Just don't make me kill anybody. I can't. E Bernardo pediu àquelas autoridades, por favor, me envie à frente da batalha para salvar os homens feridos, mas nunca me pede matar nem os nossos, nem os inimigos, porque não posso matar. Não é meu direito. His own government threw him in a concentration camp. E nosso próprio governo o lançou num campo de concentração. They'd take him out in the snow and make him dig his own grave, then tell him they wasn't going to kill him today. Então levaram Bernardo para o campo cheio de neve, com uma alavanca de ferro, no tempo todo sólido no chão, para ele cavar o seu próprio cova, até o sangue corria das mãos,
para enterrá-lo vivo. E então disse, hoje não, levar de volta. They tortured him, trying to get him to break and go to the... Torturaram-no e tudo para ele dizer, sim, pode deixar, mas eu vou matar os homens, mas eu não podia Till matar. Bernard got all twisted up. Então Bernardo ficou totalmente fisicamente deformado. When the war ended and they started letting him out of concentration camps, Aí então, depois, quando eles começaram a soltar as pessoas, he was trying to get home on a bicycle. eu estava... I've forgotten about that. Eu tinha esquecido desse episódio. Eles deixaram que eu fosse visitar meus pais. He fell in his neighbor's chicken pen and he ate chicken food to make it home. E eu passei perto de uma casa de uma tia minha, que estava saindo da cozinha com um pão mofo para jogar para as galinhas. E quando eu vi, eu peguei tudo e comi, porque eu não tinha comida. Eu estava faminto. Well, his father took him to the hospital. Então eles me deixaram no hospital. He's laying in the bed, twisted and full of pain. E quando ele está na clínica com 6 semanas de vida Jesus said só, to him, todo curvo, todo deformado, Jesus disse, I want you to go to Brazil. vai ao Brasil para mim, Bernardo. He says, how can I go like this? Ele disse, como que eu posso ir assim, todo torto desse jeito? And Jesus touched him. E Jesus disse, esse é o problema só. Totally healed right in the E hospital eu bed. fiquei, Totally. como estou agora? He got on a boat. E entrou num navio. He left a fiancée behind. Deixei a minha noiva na Inglaterra. His father disowned him for a while because he wanted him to take the family business. Meu próprio pai não gostou nada mais de mim, porque eu joguei para a terra todos os seus sonhos de filho bem-sucedido na Inglaterra. But Bernard's been here about 57 52 years. 52 years. Mas eu tenho estado aqui 52 anos, que é bom.